Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos começando mais uma live, Gotas de Orvalho. E você que está chegando, você que está começando a acompanhar a apresentação dessa live, nesta manhã de terça-feira, dia 22 de junho de 2021, nós queremos agradecer por sua participação, pelo seu apoio, pela sua companhia e a disposição de estar conosco durante esses momentos de meditação e adoração ao nome do Senhor. Gotas de Orvalho é uma live que se propõe a reflexão na palavra, trazendo ao conhecimento de irmãos e irmãs e amigos também as bênçãos e vitórias que nos são oferecidas pela fé que uma vez foi entregue àqueles que creem no Senhor nosso Deus. A fé que foi entregue aos santos. E, através desta fé, homens e mulheres realizaram grandes coisas para a glória do nosso Deus. E aí é onde reside todo o segredo que queremos destacar a todo instante em relação a uma vida de fé. Os homens e mulheres do passado, você já deve ter percebido, você que nos acompanha já há algum tempo, já deve ter percebido que eles tiveram muitas dificuldades, muitas lutas, muitos problemas, dissabores, experimentaram derrotas, fracassos, mas também realizaram grandes coisas para a glória do nome do Senhor. Este é, portanto, o segundo segredo. Eles foram usados, tremendamente usados, mas a glória sempre foi e sempre será daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz e nos deu a capacidade, a condição de realizarmos a sua obra. Então a glória será sempre dele, porque está escrito, ele disse, a minha glória não darei a outrem. Ele não reparte a sua glória com outrem, com alguém, jamais. Então, se estamos a serviço da sua causa e em suas mãos, tudo quanto temos a fazer é para a glória do seu nome. E não é preciso a gente dizer, é para a glória do nome do Senhor, não porque a gente diz, olha, eu vou fazer isso para a glória do nome do Senhor. Porque às vezes a gente está mentindo. Diz que é para a glória do Senhor, mas a intenção é a promoção pessoal. Mas Deus conhece os corações e Ele sabe exatamente quando fazemos algo para a sua glória e para o seu louvor. Então, a solução para o nosso caso de vaidade pessoal é simplesmente fazer as coisas.
e ele vai receber a glória. Ele está pronto para ser adorado, louvado, e nós temos tanto a responsabilidade como o prazer. Nós somos felizes, somos o único povo no mundo que se reúne, que adora, que bendiz a um Deus soberano, eterno e que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, todo o tributo, toda a ação de graças, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Alegremo-nos, exaltemos, demos-lhe glória, glorifiquemos a sua santidade, porque Ele é merecedor. E nele a gente pode e deve descansar, e o seu nome será exaltado, sem que nós nos percebamos disso. Basta que façamos o que nós desejamos, o que ele ordenou, o que ele determinou. Basta que façamos a sua vontade e ele será exaltado. Vamos então dar continuidade à nossa reflexão acerca das manifestações desse Deus poderoso na vida de Moisés, o reconhecido libertador de Israel, o homem que foi chamado para essa tarefa singular, para libertar, para tirar o povo do Egito, o povo da escravidão. E o capítulo 3 do livro do Êxodo, que nós estamos refletindo, é o texto que a gente começa nessa data de hoje para basear as nossas reflexões e colher as nossas gotas de orvalho, de conhecimento e de devoção. Capítulo 3 do Êxodo. Os primeiros versículos dão conta do encontro de Moisés com Deus. Moisés encontra o Senhor no deserto através de uma sarça. Sarça era um arbusto pequeno que havia no deserto de Midian, onde Moisés residia. E de repente ele nota que há uma fogueira, há um fogo pegando na sarça, e a sarça não se consumia. E nós vamos ler alguns versículos desse texto maravilhoso das Escrituras, que acredito que quase todo mundo, crentes e não crentes, conhecem, pelo menos de ouvir falar. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Miriam. E eu gostaria de destacar aqui essa questão do nome do sogro de Moisés, porque no versículo 20 do capítulo 2 de Êxodo, a gente lê que o nome daquele homem que foi o pai daquelas moças que Moisés ajudou lá no poço
expulsando os pastores que roubavam a água que as moças tiravam do poço para dar ao rebanho, e Moisés enxotou aqueles homens, aqueles pastores, e as moças tiveram a oportunidade de chegar em casa mais cedo. E quando o pai lhes perguntou por que é que chegaram mais cedo hoje, elas disseram: um homem egípcio. Elas identificaram Moisés como egípcio. Um homem egípcio nos ajudou, nos livrou das mãos dos pastores e ainda tirou água e deu de beber ao rebanho. E aí aparece o nome do sogro de Moisés. Antes tinha aparecido no versículo 18 do capítulo 2, quando se diz que elas voltaram, as moças voltaram para junto de Reuel, seu pai. No versículo 20 temos a informação: então Reuel disse às filhas. E onde está ele? O Reuel interrogou as filhas acerca do homem que lhes deu apoio naquele dia, o Reuel. E então o Reuel manda chamar a Moisés, o homem até então desconhecido, e era Moisés, que viesse estar com ele. Moisés resolveu morar com essa família e se tornou genro de Reuel, pois o mesmo deu a sua filha Zípora para casar com Moisés. E aí tornou-se Reuel o sogro de Moisés. Mas agora no versículo 1 do capítulo 3, a gente encontra o nome do sogro de Moisés como Jetro. E normalmente a gente que não tem muito conhecimento fica preocupado saber se há uma contradição na Bíblia. O pessoal quer logo encontrar uma contradição. E não há, isso não tem nada a ver com verdade espiritual, não tem nada a ver com verdade escrita, revelada. Isso é apenas alguns costumes dos povos naquela região. O nome Reuel quer dizer amigo de Deus. Reuel quer dizer amigo de Deus. E Jetro era um título de honra dado a Reuel e significa superior ou sua excelência. E esse título era dado a homens de classe sacerdotal da época, já que Reuel era sacerdote de Midian. Então, o nome Jetro era um nome que era dado normalmente aos sacerdotes. E o Reuel era sacerdote em Midian, e era a sua excelência, era o superior, gente excelente. E mais tarde também foi dado um outro nome a Reuel. Ele recebeu um terceiro nome, título. Era assim como um apelido aqui entre nós. Eu morei em Felipe Guerra, fui pastor lá durante 2 anos e saí de lá sem aprender o nome de mais da metade dos crentes, porque cada um tinha 2, 3, 4, 5 apelidos. E aí você tinha dificuldade de decorar os nomes, e eu já tenho normalmente dificuldade de decorar os nomes das pessoas. Imagine uma pessoa com 4, 5 apelidos,
a gente tem dificuldade. Então, Reuel recebeu um nome título, Obabe, que significa querido. Então, o nome era dado de acordo com o caráter, o testemunho, o comportamento, era dado de acordo com o jeito da pessoa, era, como já dissemos, uma espécie de título. Então você tem aí o Jetro, sogro de Moisés, e mais tarde ele tornou-se também companheiro, aquele que ajuda, aquele que dá uma força, dá uma mão. Ele era sacerdote, devia ser um homem muito concentrado em suas responsabilidades e mais tarde ajudou a Moisés, como a gente vai ver durante daqui a alguns dias, essa história de Jetro em relação às atividades de Moisés. Então aguardemos e a gente chega lá. Então Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, ou em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor ouviu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. É o momento em que Deus resolve chamar Moisés para ir até ao Egito e tirar o povo de lá. E como ouvimos ontem, nós estivemos refletindo ontem, que às vezes a gente quer fazer as coisas ao nosso modo. E aí dá essa demonstração. Você pode lembrar também e refletir sobre o caso de Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro não suportou e arrastou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, de nome Malco. Você se lembra que ele fez isso? E o que é que como é que Jesus procedeu? Disse: calma, Pedro, não é assim. Pegou a orelha do servo do sumo sacerdote, que estava deslocada da cabeça, que Pedro tinha cortado, e alguns dizem que certamente isso é uma brincadeira, né? Dizem que Pedro deu a espada, tentou, com aquele gesto da espada, tentou tirar a cabeça do servo. É que ele, de repente, tirou a cabeça assim e Pedro cortou só a orelha, errou o alvo. Mas Jesus apanhou o pedaço da orelha do homem e colocou no lugar. E ele disse: guarde a espada, Pedro, porque não será assim. Esse não é o processo, não é do nosso jeito, não é como a gente quer, não é como a gente imagina. Esse momento aqui registrado pelo capítulo 3 do Êxodo, nesses primeiros 4 versículos, nos revelam o momento exato em que Deus iniciou a sua fala
com Moisés. Deus haveria de dar a Moisés as determinações necessárias que Moisés não precisava se apressar. Moisés agora não precisa matar ninguém. Moisés agora não precisa fugir, não precisa se preocupar. Basta que você faça a sua tarefa, que esteja em minhas mãos, que ouça o meu conselho, que esteja pronto para ouvir a minha voz e atender o que eu estou dizendo e realizar a obra que nós dois vamos realizar no Egito. Vamos fazer uma demonstração especial no Egito como nunca o Egito teve a oportunidade de ver. Mas não é do jeito que você imagina, do jeito que você quer, do jeito que você pensa, derrubando cabeças. Nós vamos demonstrar a grandeza de um Deus todo-poderoso, todo-soberano. E vocês se lembram, e a gente vai ver isso de forma minudente, que o Senhor enviou 10 pragas sobre o Egito, e com essas 10 pragas, Deus pisoteou 10 deuses, 10 divindades que haviam no Egito, que eram tidas como divindades supremas, e Deus pisoteou-as sem dó nem piedade. Nesse momento, o Senhor manifestou a sua glória, e em cada praga enviada ao Egito, Deus manifestava a sua soberania. Todas as divindades no Egito fracassaram, porque Deus, o Senhor, manifestou a sua soberania. Então era assim o convite, o chamamento de Deus para Moisés, a ordem de Deus para Moisés, era que eles haveriam de fazer grandes prodígios e sinais no Egito e tiraria o povo daquele sofrimento. Então a gente amanhã dá continuidade a essas reflexões e eu lhe convido para esses momentos, porque a gente vai andando, vai trabalhando, vai ouvindo, vai falando e vai descobrindo o que Deus realiza através daqueles que Ele tem chamado, que Ele tem convocado. E agora chegou o momento da oração da fé. Se disponha, meu irmão e minha irmã, para buscar a presença do Senhor. Vamos pedir a Ele que faça de todos nós o instrumento que Ele deseja usar para a libertação dos que estão escravizados, dos que estão em dificuldades, para a libertação dos que sofrem e precisam da graça de Deus. Vamos orar, mas antes da oração, nós vamos colocar os irmãos e irmãs diante do altar de Deus e nós vamos colocá-los exatamente esperando na ação do Senhor. Vocês se lembram que ontem nós fizemos o pedido de oração pelo pastor Lorival e
ontem, desde antes de ontem, que eu soube da notícia, a gente vem orando, já pedi oração também à igreja, e a igreja está orando, que eu sei, diversos irmãos e irmãs confirmaram as suas orações em favor do pastor Lorival, que é um valor que a gente tem. É um homem de Deus. E nós tivemos ontem a grata satisfação de receber a comunicação de que ele está em casa e me mandaram um vídeo. Ele conversando, é claro, deitado, mas conversando. Ele já vinha com a saúde combalida, estava fazendo hemodiálise e veio mais esse AVC, e a gente precisa continuar orando para a restauração completa do nosso irmão. Então você continua orando em nome de Jesus. E ontem esteve também aniversariando a nossa irmã Das Dores Costa, que acompanha a gente aqui diariamente, e ontem aniversariou 81 anos. Estamos dizendo porque quando passa de um certo tempo, não é mais falta de educação dizer a idade dos outros, não. 81 anos. A pessoa já diz o que quer, já faz o que quer, quando quer. E 81 anos a nossa Irmã das Dores completou ontem. E nós estivemos lá no momento de gratidão, orando com ela, com a família, e é assim que os crentes vivem e caminham e fazem para a glória de Deus. Deus abençoe, Irmã das Dores, e muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, e se o Senhor quiser, muitos anos de vida ainda pela frente. Deus abençoe. Irmã das Dores Costa, Irmã Maria Feitosa, a Irmã Saúde Lopes, a Irmã Ana Célia, a Irmã Rita Daniel, a Irmã Antônia Gomes, aí no bairro do Bico Torto, acompanhando também a nossa live, Gotas de Orvalho. Deus abençoe a todos vocês. A Irmã Diana Holanda no Encanto, Pastor Arthur Batista em Apodi e Deusa Lima em Mossoró, Presbítero Genilson Paiva em Santa Cruz, Evangelista João Bosco de Lima em Pau dos Ferros, Lindinalva Marrocos em Angicos, Altiva Souza em Apodi, Lindinete Marrocos em Martins. Deus abençoe. Girnaldo Andrade, Presbítero Girnaldo aqui em Apodi, Maria Leide em Apodi, Raimunda Marinho no Rio Novo, Jacilene Noronha aqui em Apodi, Rosineide Moraes também em Apodi, o Wellington Barbosa, é o pastor Wellington da Igreja de Cristo em Genibaú, Fortaleza. Muito obrigado, companheiro, Deus abençoe e continue acompanhando, vendo, ouvindo a live Gotas de Orvalho. É uma riqueza pura. Muito obrigado, Deus abençoe. Edith Florencio, também aqui em Apodi, Sila Fernandes em Apodi, Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs. Nicélia Lima, também aqui em Apodi, Deus abençoe a nossa irmã. Maria de Lourdes Fernandes em Sororoca. Silvia Alves, Sororoca, Deus abençoe a esta família. Aparecida Oliveira, no Carpina, Keila Cimeia, em Apodi, Jailda Fernandes, em Severiano Melo, a Jailda, pastor
Vielândio Charles, aí em Severiano Melo. Mara Rebouças, em Santa Cruz. Apodi, Arivanilza Germano, onde é mesmo? Visconde do Rio Branco, esse é o nome. Em Minas Gerais, Arivanilza e a família. Soledade Martins, em Apodi. Jonas Gomes, em Mossoró. Estivemos com esse pessoal sábado passado, no momento da despedida do pastor Arthur e a posse do pastor Higino. Deus abençoe os nossos irmãos no nome de Jesus. José Antônio Germano, exatamente, Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Deus abençoe José Antônio Germano, e graças a Deus está muito bem e ainda se recuperando, né? Ver como o Covid-19 é cruel, ainda se recuperando das sequelas, né? Graças a Deus está muito bem. Um abraço. Vânia Lúcia, aliás, Vanúzia Lopes e a irmã Maria Valdete, aqui em Apodi. Vânia Lúcia, agora sim, em Apodi. Nicéias Gama, em Apodi. Janaína Fernandes, em Sororoca. Deus abençoe. Fagna Silva, não temos informação de onde é a Fagna, mas acredito que é aqui de Apodi. Deus abençoe. Marilda Micheles, em Santa Catarina. Deus abençoe. Irmão Moura Maia, aqui em Apodi, acompanhando a nossa live Gotas de Orvalho. Deus abençoe a todos e amanhã a gente convida a todos para continuarem conosco nessas reflexões, nessas meditações que temos a cada manhã, há um ano, a cada manhã, com você e com a sua família. Que bênção! Deus seja louvado por causa da sua misericórdia. E vamos agora orar ao Senhor, vamos buscar a sua presença, vamos buscar a sua face e estar diante do seu altar divino e soberano. Levante assim a sua mão e ora conosco. Pai celestial, estamos mais uma vez diante do teu altar. Queremos te bendizer, queremos adorar o teu nome, queremos exaltar a tua santidade. Sabemos que o Senhor planejou todo um projeto para a vida de cada um de nós. Tu tens em tuas mãos. O Senhor fez isso para a tua glória. Ajuda-nos a nos amoldar ao jeito, à maneira como o Senhor deseja nos usar, a maneira como o Senhor deseja fazer conosco, como planejaste, que não é da nossa maneira, não é do nosso querer, do nosso pensamento, do nosso achismo, mas é a maneira que o Senhor mesmo escolheu, que o Senhor prescreveu no teu livro, e lá está o roteiro da nossa caminhada, do nosso dia a dia, da nossa luta, das nossas conquistas e vitórias. Deus de toda a bondade, ajuda-nos a estar em tuas mãos, dispostos a sentir a tua presença e fazer a tua vontade e fazer a tua obra. Abençoe os irmãos e irmãs espalhados por
toda esta região, e onde quer que a nossa voz esteja chegando, o toque do teu Espírito aconteça na vida de homens e mulheres que buscam a tua misericórdia e a tua santidade. Abençoe os enfermos, os necessitados, Deus de toda misericórdia, ajuda-nos. Queremos te agradecer, os irmãos e irmãs que tiveram aniversário ontem, a Irmã das Dores, o diácono Raimundo Jerônimo, o diácono o Alisson e tantos outros que mudaram de idade ontem, num sinal evidente de que a tua boa mão continua ministrando a vida em nossa existência e caminhada para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos e visita o nosso coração. Nós te agradecemos também pela vida do pastor Lorival em Irecê, na Bahia. Deus bendito, tu és o santo, o Senhor que levanta os doentes e abençoa a todos por causa da tua graça e do teu poder eterno. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Que bênção, que maravilha. Deus abençoe a todos. E olhe, lembre-se que a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus, não vamos esmorecer, não vamos desistir, não vamos retroceder. É desse jeito.